Oi, gente, tudo bom? Vamos para um resumo de princípios de direito ambiental? Então, hoje a gente vai falar sobre 15 princípios importantes. O primeiro deles é o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. Este a gente vai encontrar no artigo 225 da Constituição Federal. Se você ler o caput, já vai entender direitinho o que ele quer dizer. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lembrando que esse artigo tem 6 parágrafos e eles vão ser muito úteis na fundamentação das suas questões de prova. Já o princípio do desenvolvimento sustentável é o segundo princípio. Ele diz que as necessidades das gerações de agora devem ser atendidas de forma que a geração futura não tenha suas necessidades prejudicadas. É bom para você compatibilizar o crescimento econômico, o equilíbrio ambiental e a justiça social. O terceiro princípio é o princípio da prevenção. Ele vai seguir a certeza de um impacto ambiental que um problema ali vai causar, certeza científica. Ele vai tentar eliminar os impactos conhecidos, concretos, certos e efetivos. Tendo certeza que vai ter um problema, tendo certeza que vai ter um impacto ambiental, você usa o princípio da prevenção. Já o quarto princípio é parecido com ele, que é uma garantia contra riscos desconhecidos, abstratos, potenciais e incertos. Isso quer dizer, é um risco que pode ou não acontecer, ele é desconhecido, mas você vai agir com precaução para ele não acontecer. Não tem certeza científica, tem ausência da certeza científica, mas é um problema que pode vir a acontecer e pode causar algum risco, algum problema para o meio ambiente. O quinto princípio muito importante é o princípio do poluidor pagador. Quer dizer, quem está poluindo vai pagar a conta. Quem está poluindo vai suportar essas despesas da repressão, da reparação, da prevenção, de todos os danos que causar com o problema. Já o princípio do usuário pagador se difere desse princípio do poluidor pagador, e é o sexto princípio agora, o princípio do usuário pagador, porque agora a gente está lidando com a pessoa que está usando vai pagar e vai se exigir dele a prevenção, reparação, repressão e tudo mais. A base desse princípio daí é para a pessoa não gastar muito, só porque ela é um usuário. Ela vai gastar menos disso para não ter um desperdício e cobrar da pessoa que está usando os danos que podem vir a acontecer no futuro. Já o princípio da educação ambiental coloca o poder público na incumbência de colocar a educação ambiental no nível fundamental, médio e superior da educação pública. Isso é interessante, não sei se vocês já tiveram alguma coisa de direito, não de direito ambiental, mas de uma educação ambiental, uma conscientização sobre o meio ambiente na escola, isso vem desse princípio. Já o princípio da informação, ela coloca o Estado para facilitar esse contato de todos os indivíduos, não só os da educação, não só os alunos das escolas, mas colocar todos os indivíduos em contato com essa proteção ao meio ambiente, com uma conscientização, uma participação, informação, tanto o princípio da informação, para todos os indivíduos da sociedade. Já tem o princípio da participação comunitária ou popular, ou então a gente chama ele de princípio democrático. É para assegurar a participação de todos, em cada um do seu nível, de todos os interessados na situação do meio ambiente. Pode-se realizar, sei lá, umas audiências, alguma coisa do tipo, mas é o poder público que tem que estar tratando disso, mostrando isso para todos os indivíduos. Já aí, logo em seguida, já tem o princípio da solidariedade ou equidade intergeracional. Nome complicado de se falar, gente. É parecido com aquele princípio inicial. É que as gerações presentes, elas têm direito de explorar, porém não pode atrapalhar as gerações futuras de explorarem, mas na mesma medida que você explorou, outra sociedade tem que explorar na mesma medida. Entende? Com o mesmo direito, não só com as necessidades, mas com o mesmo direito que você tem, a geração futura tem que ter. Ponto. Aí tem o princípio da natureza pública e proteção ambiental. Nesse daí, joga diretamente para o poder público o dever de preservar tudo e de preservar o meio ambiente, preservar todas as coisas. Eles têm que administrar, eles têm que planejar, eles têm que prestar atenção em tudo. Já o princípio socioambiental da propriedade, ele é um pouco mais polêmico, porque ele está na Constituição
e diz que o proprietário tem que estar exercendo o direito, mas ele também tem que exercer o dever dele de usar a propriedade dele para estar ajudando o meio ambiente e não prejudicando. A propriedade dele não pode estar prejudicando, exemplo, a nascente de um rio. A propriedade dele não pode estar prejudicando, ele não pode estar cortando as árvores. Enfim, já tem leis sobre corte de árvores, mas enfim, a propriedade dele não pode estar prejudicando o meio ambiente. O 13º princípio é o princípio da cooperação internacional em matéria ambiental. Os estados têm que ajudar uns aos outros na preservação ambiental. É claro e muito óbvio que muitos estados e muitos países não vão estar concordando com isso. Não vão estar fazendo a sua parte. Mas daí já é outra questão um pouco mais polêmica. Mas lembra disso, nesse caso, estados é os países que não estão ajudando. Eles deveriam estar cooperando entre si, tem esse princípio de cooperação internacional, mas eles não estão ajudando. O 14º princípio é o princípio do limite ou do controle poluidor pelo poder público. Nesse caso, o poder público tem que estar sempre olhando os parâmetros mínimos da qualidade ambiental de determinado lugar para manter o equilíbrio ecológico. O poder público agora ele não atua só como uma pessoa responsável, ele atua como um controlador daqueles que deveriam ser responsáveis. Ele tem que manter a saúde pública, ele tem que manter o desenvolvimento sustentável. Nesse caso daí, ele já vai atuar como um fiscal e não só como o diretor de tudo. O 15º e último princípio é o princípio da proibição do retrocesso ecológico. Esse é autoexplicativo. O poder público ele não pode retroagir na lei dele, flexibilizando, falando, a partir de agora vai poder explorar um pouquinho mais em tal lugar, porque não sei o que, não sei o que. Não, ele não pode retroagir. Gente, muito obrigada por assistir. Desculpa qualquer erro. É só comentar aí embaixo caso você tenha notado alguma coisa errada. E tamo junto, bons estudos!